Sim, porque eu não vejo. sim. Está aparecendo para a gente, sim. Ok. Posso iniciar? Pode iniciar a marcação. Ok. Iniciando. Então, bom dia. Meu nome é Daniela Caldas de Andrade. Eu vou iniciar a aula de tecido muscular, né? Então, o tecido muscular, ele é composto por células especializadas, né, que têm uma função contrátil. Então, essas células, elas são consideradas células contráteis e elas possibilitam o movimento. Então, nós temos ali a formação do movimento a partir, né, de componentes especiais que estão presentes nessas células. Existem 3 tipos de tecido muscular. Os tipos são tecido muscular estriado cardíaco, né, que está presente no coração, o tecido muscular liso, que está localizado nas vísceras, né, e também no revestimento de vasos sanguíneos. E nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que está associado ao esqueleto, estando ali relacionado aos movimentos, né, axiais e também à manutenção da postura. E nós também encontramos esse músculo estriado esquelético associado a alguns órgãos moles, como a língua, né, estando relacionado à mastigação e à deglutição. Os 3 tipos de tecido muscular, eles apresentam características histológicas distintas. Então, é possível distingui-los a partir de algumas características, né, no formato de suas células, posição dos núcleos e a presença ou ausência de estriações transversais. Então, nós observamos aqui o músculo estriado esquelético com as suas estriações transversais, uma célula poligonal, longa, com núcleos localizados abaixo da membrana plasmática, né, a sarcolema, e também a presença de uma célula multinucleada. No corte transversal, também é possível observar essas diferenças quando localizamos os núcleos, né, na periferia da célula e também pela presença de mais de um núcleo por célula. Essa célula muscular estriada esquelética, ela vai apresentar uma contração voluntária, forte, rápida e descontínua. Enquanto que o músculo cardíaco apresenta células com estriações transversais, mas essas células elas apresentam um núcleo central. As células podem apresentar 1 ou 2 núcleos e são ramificadas. Além disso, entre células adjacentes, nós observamos os discos intercalares. Então, no corte transversal, também é possível observar, diferenciar os 2 tipos de tecido a partir da localização central do núcleo dessa célula. Essa célula já vai apresentar, né, esse músculo, ele vai apresentar uma contração involuntária, forte, rápida e contínua. O músculo liso, ao contrário dos outros 2 tipos de músculo apresentados até agora, não apresenta estriações transversais. As células elas são fusiformes, alongadas, com núcleo central. E essa célula ela apresenta uma contração que é mais fraca, lenta e também involuntária. A miogênese do músculo estriado esquelético, ela acontece a partir de células precursoras mesenquimais que se diferenciam em mioblastos. Esses mioblastos apresentam uma morfologia alongada, né? E eles são capazes de se associar, formando uma estrutura que nós chamamos de miotubo. O miotubo, ele é o precursor, né, do miócito, né, da célula muscular esquelética já totalmente especializada. Então, uma associação desses mioblastos propicia que haja a formação desse miotúbulo. A gente observa que o miotubo apresenta muitos núcleos, né? Porque a gente consegue também perceber no miócito especializado com a presença, né, de células, de uma célula multinucleada e com núcleos localizados na periferia da célula, abaixo da membrana plasmática. Observamos também
as estriações transversais, né, nessa fotomicrografia ao lado. O músculo estriado esquelético, ele vai apresentar uma organização, né, característica, né? Observamos aqui uma célula, né, muscular estriada esquelética, que também pode ser chamada de fibra, né, muscular. Essa célula, ela vai apresentar uma grande quantidade de miofibrilas, né, no seu citoplasma, que ficam de forma paralela à membrana dessa célula, que na célula muscular vai ser chamada de sarcolema. Essas miofibrilas, elas ficam localizadas, como eu falei, no citoplasma, de forma paralela à membrana, e o citoplasma da célula muscular, ela vai ser chamada de sarcoplasma. Essas miofibrilas são formadas por miofilamentos associados. Cada fibrila, né, cada fibra muscular, ela vai ser revestida por uma camada de tecido conjuntivo, né, que vai ser chamada então de endomísio. O endomísio, ele é formado pela membrana basal dessa célula, ou membrana externa, com fibras reticulares, né, colágeno do tipo 3. Um conjunto de fibras celulares, de fibras musculares, vai formar um fascículo, e esse fascículo ele vai ser revestido pelo perimísio, né, também tecido conjuntivo. Enquanto que um conjunto de fascículos, né, que vai formar o músculo, né, a peça muscular, ele vai ser revestido, né, por uma camada de tecido conjuntivo denso, que é chamado de epimísio. Então, esse tecido conjuntivo, ele mantém as fibras musculares unidas e possibilita, então, uma força de contração que vai ser gerada por cada fibra individualmente. Nas fotomicrografias ao lado, nós conseguimos observar as fibras musculares, né, individualizadas. Ao redor de cada fibra muscular, observamos o endomísio, né, revestindo cada fibra individualmente. E nessa imagem, nós também conseguimos observar o perimísio, que vai, então, revestir cada conjunto de fibras, ou seja, cada fascículo muscular. Na outra imagem, nós conseguimos observar os 3, né, níveis de organização, né, formados por tecido muscular, tecido conjuntivo desse músculo. O epimísio, né, formado de tecido conjuntivo denso, o perimísio, né, revestindo cada fascículo, e o endomísio, que circunda cada fibra individualmente. A fibra muscular estriada esquelética, ela é formada por uma célula poligonal alongada, né? Então, a gente observa aqui tracejada nessa imagem, nessa fotomicrografia, uma célula esquelética individualizada. Essa célula apresenta muitos núcleos, então é uma célula multinucleada, e esses núcleos eles estão localizados na periferia, como a gente consegue observar aqui na imagem, né, pelas setas. Além disso, nós observamos a presença de estriações transversais, né? Então, esse tecido muscular estriado esquelético, ele vai ser caracterizado por essas características morfológicas, né? Então, eu tenho estriações transversais, uma célula alongada, né, poligonal, com muitos núcleos, ou seja, uma célula multinucleada, e núcleos localizados na periferia da célula. Então, nessas fotomicrografias, né, coloração de hematoxilina e miosina, nós observamos cortes transversais desse tecido muscular estriado esquelético. Então, nós temos os núcleos periféricos presentes nessas células alongadas, poligonais, e também a presença de célula multinucleada. Nessa outra imagem, nós conseguimos observar de maneira bem detalhada as estriações transversais presentes nessa célula. No corte transversal, é possível observar
mais de um núcleo na periferia da célula, né? Então, caracterizando aqui uma célula multinucleada, e também a presença desses núcleos periféricos. A presença das miofibrilas, ela pode ser observada em alguns cortes transversais por essa característica mais granular, né, do citoplasma, do sarcoplasma da célula. Então, nessa imagem, nós observamos um corte, né, onde nós temos aqui um fascículo de células, né, um conjunto de fibras musculares que estão em direções diferentes. Então, nós conseguimos observar um corte transversal com células multinucleadas e núcleos periféricos, né, e esse sarcoplasma com essa característica mais pontilhada, caracterizando a presença das miofibrilas, e no corte longitudinal, as estriações transversais, núcleos periféricos e célula multinucleada. Então, como citado anteriormente, a fibra muscular, a célula muscular esquelética, ela vai apresentar miofibrilas no seu citoplasma, né, no sarcoplasma da célula. Essas miofibrilas são formadas por um conjunto de miofilamentos, né, de actina e miosina, que são proteínas contráteis, formando uma estrutura que nós chamamos de sarcômero, né? O sarcômero seria a unidade morfofuncional desse tecido. Os sarcômeros, eles se organizam lado a lado, né? Formando, então, uma estrutura que nós chamamos de miofibrila. Então, o sarcômero ele vai ser delimitado a partir de uma linha Z ou disco Z. Esse sarcômero ele vai apresentar filamentos finos e filamentos espessos. O filamento espesso é o filamento de miosina e o filamento fino também é chamado de filamento de actina. A contração muscular é caracterizada pelo deslizamento entre esses dois miofilamentos, levando ao encurtamento do sarcômero. Como esses miofilamentos se organizam? Os miofilamentos, eles são formados, né? O miofilamento de actina, ele vai ser formado por um polímero de actina globular, que é a actina G, formando a actina filamentosa, denominada actina F. Então, dois filamentos de actina F, eles se organizam formando uma hélice dupla, que se associa a uma outra proteína filamentar, que é a tropomiosina. A tropomiosina ela fica localizada nos sulcos dessa dupla hélice. Nós também observamos a troponina, que é uma proteína, né, globular, com 3 subunidades, que vai se associar à tropomiosina a partir da sua subunidade TNT, que é a troponina T. Nessa troponina, nós também encontramos a subunidade I, troponina I, inibitória, e também a troponina C, que tem afinidade pelo cálcio, formando, então, o miofilamento fino. O filamento espesso, né, o miofilamento espesso, ele é formado de miosina. A miosina ela tem uma cadeia pesada e uma cadeia leve, constituída por duas cabeças. A cabeça da miosina ela vai apresentar uma atividade ATPase, que é importantíssima para a contração. E essas moléculas de miosina do tipo 2, elas se associam, né, nessa região da cauda, formando essa estrutura paralela, né, entre essas moléculas, cujas cabeças ficam em ângulos parcialmente retos em direção ao filamento de actina, possibilitando, então, a ligação dessa cabeça, né, no sítio de ligação na actina. Então, nós observamos essa imagem do sarcômero, onde localizamos os dois miofilamentos. Então, o sarcômero é delimitado por duas linhas Z, sendo formado pela banda I, ou banda clara, onde está localizada somente o filamento fino, e a banda A,
também chamada de banda escura, onde nós temos a sobreposição, né, dos dois filamentos, o filamento fino de actina e o filamento espesso de miosina. A região central da banda A, ela vai formar uma região que nós chamamos de banda H, onde as cabeças da miosina estão ausentes e onde não há a sobreposição entre os dois filamentos. Então, nós temos aqui uma região mais clara dentro da banda escura, que pode ser observada na microscopia eletrônica de transmissão, como uma região mais eletronlúcida. Existem algumas proteínas acessórias que ajudam a auxiliar, a alinhar esses miofilamentos nesse sarcômero e também a ligar esses miofilamentos ao sarcolema, a membrana plasmática dessa célula. Elas também ajudam a regular a distensão do sarcômero e também a controlar o tamanho, né, desses miofilamentos, o comprimento desses miofilamentos no sarcômero. A contração muscular, ela vai acontecer a partir, né, da ligação do cálcio à subunidade C da troponina, levando a uma mudança da conformação dessa proteína globular. A mudança dessa conformação, ela desnuda o sítio de ligação na actina, possibilitando a ligação da cabeça da miosina a esse sítio. Observe que nessa imagem nós temos a tropomiosina que está localizada sobre o sítio de ligação da actina, né, no músculo relaxado, né? E nós temos aqui a cabeça da miosina, com a sua atividade ATPase. Quando o cálcio, né, entra no citoplasma dessa célula, quando os níveis de cálcio aumentam no citoplasma dessa célula, o cálcio se liga à troponina C, levando a uma mudança conformacional da troponina, que desloca, né, a tropomiosina, liberando o sítio de ligação entre a cabeça da miosina e a actina. E a partir, né, dessa atividade ATPásica, nós temos, então, a força motriz responsável pelo deslizamento entre os dois miofilamentos, que caracteriza a contração. Então, no momento da contração, eu observo a sobreposição ainda maior entre o filamento fino e espesso, com deslizamento entre esses dois miofilamentos, levando ao encurtamento do sarcômero. Para que essa contração aconteça, é necessário que haja um estímulo a essa célula muscular, estriada esquelética. E esse estímulo, ele vai se dar a partir do sistema nervoso somático, né? Então, eu tenho ali neurônios motores que são responsáveis por propiciar esse estímulo. Para isso, nós temos ali a unidade motora. A unidade motora, ela vai ser formada pelo neurônio motor, né? E por um conjunto de fibras musculares que são inervadas por esse mesmo neurônio. Na porção terminal, né, de cada neurônio motor, nós observamos, né, ramificações terminais desse axônio e a presença de botões terminais ou botões sinápticos, formando uma estrutura que nós chamamos de placa motora em cada fibra muscular. A placa motora, ela vai ser caracterizada pela presença do terminal axônio, né, do botão terminal do neurônio motor, que apresenta muitas vesículas contendo neurotransmissores, nesse caso, a acetilcolina, né? Então, eu tenho ali vesículas sinápticas que vão ser liberadas, né, nessa região da placa motora, entre o terminal, né, sináptico
e a minha fibra muscular, formando a junção neuromuscular. Então, a liberação da acetilcolina, a partir do botão sináptico, vai levar a ligação desse neurotransmissor ao sarcolema, né, da fibra muscular, que apresenta pregas juncionais, né, nessa região da junção neuromuscular, aumentando a superfície de contato dessa célula. E nessas pregas juncionais estão localizados também receptores para acetilcolina. Então, a partir da ligação da acetilcolina ao receptor próprio, específico, nós temos o início da despolarização da membrana dessa célula muscular estriada. A célula muscular estriada, ela também produz, além dos receptores específicos, acetilcolinesterase, que vai degradar o excesso de acetilcolina, né? Tendo ali um mecanismo de controle, né, para essa despolarização da membrana da célula. Então, como acontece essa despolarização do sarcolema? A liberação da acetilcolina, né, e a ligação dessa acetilcolina nas pregas juncionais, né, nos seus receptores específicos, vai levar à abertura de canais de sódio, né? E esses canais de sódio, eles iniciam um influxo, né, de sódio para dentro do sarcoplasma, iniciando ali uma despolarização inicial que alcança canais de sódio controlados por voltagem, que propagam essa despolarização por toda a membrana da célula. Essa despolarização, ela tem que alcançar o interior da célula, visto que nós temos miofibrilas por todo o sarcoplasma, tá? E eu preciso que todas essas miofibrilas, né, formadas por sarcômeros, sejam ativadas para que ocorra uma contração de toda essa fibra. Então, nós temos um sistema de túbulos transversos, né, que são projeções dessa membrana, desse sarcoplasma, para o interior dessa fibra muscular, levando essa despolarização da membrana, né, periférica para o interior dessa fibra. Esse túbulo transverso, né, ou túbulo T, ele está associado a uma rede de retículo sarcoplasmático, né, que é o retículo endoplasmático liso da célula muscular. E esse retículo sarcoplasmático, ele é responsável pelo armazenamento do cálcio, que nós já conversamos que é importantíssimo para a contração, para o mecanismo inicial da contração, ao se ligar à troponina C. Então, a despolarização da membrana a partir, né, desse túbulo T vai levar também à despolarização da membrana do retículo sarcoplasmático, liberando, né, esse cálcio para o sarcoplasma, para que esse cálcio consiga se associar à troponina C. No músculo estriado esquelético, o túbulo T ele está localizado entre a banda A e a banda I, né? E ele vai formar uma associação com duas cisternas de retículo sarcoplasmático, formando uma estrutura que é chamada de tríade. Nessa eletromicrografia, nós observamos essas estruturas. Então, nós temos aqui uma banda, as linhas Z, delimitando um sarcômero, né? Nós observamos a banda I, mais eletronlúcida, né, formada somente por filamentos de actina. Nós temos a banda A, eletrodensa, formada por filamentos de actina e filamentos de miosina sobrepostos. E nós observamos uma banda H, que corta essa banda I, que vai ser formada somente pela região sobreposta entre os filamentos de miosina. Nessa região aqui ao lado, nós observamos, né,
uma cisterna de retículo sarcoplasmático, um túbulo T e uma outra cisterna. Então, a contração muscular do músculo estriado esquelético, ela vai depender da liberação, né, sináptica para o neurônio motor, levando à liberação da acetilcolina, uma despolarização da membrana. Essa despolarização caminha pelo interior do túbulo T, chegando à cisterna de retículo sarcoplasmático, vai ocorrer a liberação desse cálcio. O cálcio, ele se liga à troponina C, levando à mudança da conformação dessa proteína, fazendo com que haja ligação entre a cabeça da miosina e a actina, possibilitando, então, a partir da quebra do ATP, o deslocamento entre esses dois miofilamentos. Nós observamos que ao cessar, né, essa contração, esse cálcio, ele acaba sendo removido novamente para o retículo sarcoplasmático. E você tem, então, o relaxamento da fibra. O músculo estriado cardíaco, ele está localizado, né, no coração, numa camada do coração que é chamada de miocárdio, e ele vai apresentar algumas características histológicas. Então, eu tenho uma célula, que é uma célula ramificada, com núcleo central, podendo conter 1 a 2 núcleos, com estriações transversais, e entre células adjacentes, né, entre células musculares cardíacas, que também podem ser chamadas de cardiomiócitos adjacentes, nós observamos os discos intercalares, que é uma característica exclusiva do tecido muscular cardíaco. No corte longitudinal, nós observamos as estriações transversais, né? Células que podem apresentar uma ramificação, núcleo central e a presença dos discos intercalares, né, que vão apresentar na coloração de hematoxilina e eosina uma coloração mais acentuada. No corte transversal, nós observamos um citoplasma, né, um sarcoplasma granular, pontilhado, por causa da grande concentração de miofibrilas, e um núcleo central. Os discos intercalares, eles são formados entre células cardíacas adjacentes, e são uma característica exclusiva, né, do tecido muscular estriado cardíaco. Então, nessa fotomicrografia, nós conseguimos observar esses discos intercalares, né, com uma coloração mais evidenciada, né, do que o resto da fibra. Esse disco intercalar, ele vai ser formado por uma fáscia de adesão. A fáscia de adesão, ela possibilita a ancoragem dos filamentos de actina dos sarcômeros, né, na membrana, né, da célula, no sarcolema da célula. Então, há uma estabilização desses filamentos de actina a partir da ligação desses filamentos a elementos dessa fáscia de adesão. Também observamos desmossomos que facilitam, né, que propiciam a adesão entre duas células cardíacas, e observamos também a presença de junções comunicantes, que são essenciais para a continuidade iônica. Então, a comunicação entre os íons, né, iônica entre as duas células, né, vai ser possibilitada por esses canais de junções comunicantes. Uma diferença entre os dois tipos de tecido, muscular estriado esquelético e o muscular estriado cardíaco, se dá pela conformação, né, do túbulo T e do retículo sarcoplasmático. No tecido muscular estriado cardíaco, nós observamos uma díade, que vai ser formada
por uma invaginação do sarcolema, assim como no outro tecido muscular, né? Então, eu tenho ali a propagação da despolarização da membrana a partir desse túbulo T, mas esse túbulo T ele vai estar associado somente a uma cisterna de retículo sarcoplasmático que está localizada na linha Z, né, desse sarcômero. Então, a gente observa aqui uma eletromicografia, onde nós temos aqui um túbulo T e um retículo sarcoplasmático. Além disso, nós temos uma grande quantidade de mitocôndrias que estão localizadas próximas a essa região, que são essenciais para o fornecimento de ATP. O músculo estriado cardíaco, ele apresenta células especializadas que são capazes de induzir e propagar, né, a despolarização das suas próprias células, né, que são células especializadas para formação do impulso elétrico. Então, nós temos ali células localizadas no nócino atrial que vão ser importantíssimas para a despolarização desse tecido. Ao contrário do tecido anterior, a despolarização da membrana ela não acontece a partir de estímulo nervoso, né? Ela vai acontecer a partir de células especializadas no próprio coração. Então, nessa imagem, nós observamos, né, células especializadas para a condução desse estímulo, são as células da fibra de Purkinje. São células que são maiores do que as células cardíacas típicas, e elas apresentam miofibrilas localizadas mais na periferia da célula e uma grande quantidade de glicogênio na região central, próxima ao seu núcleo. A despolarização da membrana, ela acontece de maneira similar ao que acontece no tecido muscular estriado esquelético, a partir, né, da despolarização do sarcolema externo, a propagação pelo túbulo T, levando, então, à abertura de canais de cálcio, né, regulados por voltagem, no retículo sarcoplasmático e a liberação, né, desse cálcio para o sarcoplasma, que vai se ligar à troponina C, levando à mudança conformacional dessa proteína, o deslocamento da tropomiosina e a ligação da cabeça da miosina à quitina, a atividade ATPásica dessa cabeça, levando ao deslizamento, né, dos 2 miofilamentos. Então, a contração, essencialmente dita, é similar entre os dois tecidos musculares, o estriado esquelético e o muscular cardíaco. O tecido muscular liso, ele apresenta uma célula que é alongada, com núcleo central, uma célula fusiforme, a região central dessa célula, ela vai apresentar um volume maior do que a sua periferia. Essa célula, ela reveste órgãos viscerais e também está localizada em vasos sanguíneos, né, em capilares, artérias e veias. No corte longitudinal, nós observamos uma célula alongada, né, com seu núcleo alongado, respeitando o formato da célula, com a região mais periférica desse núcleo mais afilada. A ausência de estriações transversais. E no corte transversal, nós observamos uma célula com o núcleo central, né, que é uma característica histológica dessa célula muscular lisa, né, e desse tecido muscular liso. Os núcleos, eles são centralizados. As células musculares lisas, elas vão apresentar junções comunicantes entre elas, o que auxilia na propagação de íons entre as duas células. Nós temos
a presença também de cavéolas, né, que são depressões da membrana dessa célula, que vão agir como túbulos T mais primitivos, auxiliando na despolarização e na entrada de cálcio no citoplasma da célula. A organização dos miofilamentos do tecido muscular liso, ele difere dos outros dois tecidos. Justamente por isso, esse tecido não apresenta estriações transversais. Então, nós não temos aquela organização em sarcômeros clássicos, né, com sarcômeros adjacentes formando uma miofibrila. Os miofilamentos que estão presentes nessa célula, eles estão localizados de maneira diferente no citoplasma, sendo o filamento de actina associado, preso a corpos densos, que estão localizados tanto na membrana da célula quanto no citoplasma dessa célula, formando uma verdadeira rede, né, por todo o citoplasma, né, por toda a célula. Então, nós temos os miofilamentos, como eu falei, não estão associados, não estão formando sarcômeros clássicos. Nós observamos nessa imagem o filamento de actina associado ao corpo denso, né, associado a corpos densos, e os filamentos de miosina, que vão apresentar aqui uma organização polarizada, eles podem se contrair, ou seja, se deslocar sobre o filamento de actina nas duas direções. Né? Então, esse deslocamento nas duas direções vai propiciar, então, uma contração um pouco irregular nessa célula muscular, que pode ser observada como uma característica histológica dessa célula. Então, nessa imagem, nós observamos aqui um músculo, uma célula muscular lisa antes da contração. Então, nós temos os filamentos de actina e miosina por toda a superfície da célula, né, formando uma rede, né, essencialmente por essa célula. Aqui em detalhes, um esquema de como ocorreria essa organização, onde os filamentos de actina estariam associados ao corpo denso e os filamentos de miosina, que são um pouco mais instáveis, estariam aqui localizados entre os filamentos finos. No momento da contração, também vai acontecer o deslizamento entre os miofilamentos, só que, como eu comentei, essa contração ela vai acontecer, esse deslizamento ele acontece para ambos os lados, né, dos filamentos. Então, nós temos aqui uma contração que é bidirecional, levando a uma retração total da célula, uma contração totalmente desregular, né, que forma, então, uma ondulação por toda a superfície da célula e que também leva uma deformação do núcleo, né, por causa dessa rede de miofilamentos que está presente. Então, com essa deformação, né, que a gente observa, nós temos ali uma característica histológica que é observada no músculo liso, que é o núcleo em saca-rolha, né? Então, a contração no músculo liso, ela vai acontecer de uma forma diferente. Essa contração, ela vai depender de estímulos que podem ser estímulos mecânicos, né, que são levados ali por mecanoreceptores, que levam a entrada de cálcio na célula, propiciando ali a contração. Estímulos neurais, que são originados do sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático, e estímulos químicos, né, que podem ser
podem ser iniciados ali pela vasopressina, por óxido nítrico, dentre outros. Mas, em comum, nós temos a entrada de cálcio no citoplasma a partir da abertura de canais de cálcio, ou os estímulos químicos podem levar... Daniela, Oi. você tem 40 minutos agora, tá? 10 minutos. Isso. Tá. Ou então, os receptores químicos, né, os hormônios ou as substâncias químicas, elas podem se ligar, né, a receptores que vão levar à formação de segundo mensageiros que levam à liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático liso, que não é tão desenvolvido na célula muscular lisa, ao contrário das células musculares estriadas, né? Então, eu tenho a liberação de cálcio a partir desse retículo endoplasmático liso, e a entrada de cálcio também pode acontecer a partir, né, do meio extracelular. Então, o cálcio, ele vai se ligar à calmodulina, né? E a calmodulina vai formar com cálcio o complexo cálcio-calmodulina, que se liga a uma quitina, a uma quinase, né, da cadeia leve da miosina, levando à ativação dessa quinase. A ativação dessa quinase propicia a quebra do ATP em ADP e fosfato e a ligação do fosfato à cadeia leve da miosina. Então, a ligação do fosfato à cadeia leve da miosina é essencial para a contração muscular no músculo liso, porque só a partir dessa ligação do fosfato inorgânico à cadeia leve que essa miosina se torna ativada e apta a se ligar à quitina. Antes disso, a miosina ela apresenta uma conformação dobrada, né? Então, ela não consegue se associar e se ligar à quitina. Então, quando cessa o estímulo da contração, nós temos, então, uma fosfatase, que é ativada, e ela vai retirar esse fosfato da cadeia leve da miosina, e essa miosina ela vai voltar ao seu estado inativo, que é o estado dobrado, né? Então, eu não tenho ali aquela formação do filamento com a associação de várias miosinas, como a gente já observa desde o músculo estriado, né? Então, nesse caso, nós observamos que a contração muscular lisa, ela vai acontecer de forma diferente e depende ali também de proteínas diferentes dos outros dois tecidos. Então, o cálcio, como eu citei anteriormente, ele pode entrar, né, pelo líquido a partir do meio extracelular, pode ser liberado pelo retículo sarcoplasmático, se ligando à calmodulina. O complexo cálcio-calmodulina ativa a quinase, que fosforila a cadeia leve da miosina, tornando essa miosina ativada, e essa miosina ela pode se ligar, então, à quitina, levando, então, à contração muscular. Quando essa contração, quando esse estímulo cessa, nós temos ali a ação da miosina fosfatase, que vai retirar esse fosfato, né, da cadeia leve da miosina, levando, então, a uma conformação de miosina inativa, incapaz de se ligar à quitina, então eu tenho relaxamento muscular. Então, nessas imagens, nessas fotomicrografias, nós observamos os dois estágios, né, da célula muscular lisa. Então, nós temos aqui a célula muscular relaxada, não contraída. Então, a gente observa aqui uma célula fusiforme, né, com a sua região central mais volumosa em relação à periferia, mais afilada, com núcleo central e ausência de estriações transversais. Como eu citei anteriormente,
Essa conformação em rede dos miofilamentos, a partir da ligação do filamento de actina com os corpos densos, faz com que a contração muscular ela leve a uma deformação da célula. Então, em células musculares lisas contraídas, nós observamos essa conformação do núcleo em sarca-rolha, que nós conseguimos observar nessas duas imagens, nessas duas fotomicrografias abaixo. Então, a gente tem aqui um formato mais irregular em sarca-rolha dessa célula muscular lisa. Também é possível observar essa conformação nas eletromicrografias. Então, a gente observa aqui um núcleo central alongado, né, dessa célula fusiforme, e a deformação, né, tanto do citoplasma, né, da membrana dessa célula, né, muscular lisa contraída, e também uma alteração na conformação do núcleo da célula. Então, o músculo ele é capaz de se regenerar. Então, o músculo esquelético ele conta com células satélites e o músculo cardíaco ele apresenta células progenitoras cardíacas, enquanto que o músculo liso existem células viáveis que podem sofrer mitose, além de células, né, tronco-mesenquimais e células do pericito presentes na parede dos vasos que podem se diferenciar em células musculares lisas. Então, a regeneração muscular, ela pode acontecer a partir de uma inflamação de miotraumas que ativam células satélites, levando à proliferação dessas células. Essas células, elas podem se associar a uma fibra danificada, levando a uma hipertrofia dessa célula, ou essas células podem se fusionar num mecanismo semelhante ao da miogênese, formando um miotubo, que é um mecanismo onde eu tenho uma hiperplasia dessa célula, né? Então, geralmente, esse miotrauma ele pode ser formado, né, a partir, né, da musculação, que vai levar a esse mecanismo de hipertrofia. O coração, por muito tempo, ele foi considerado um órgão diferenciado, né, mas nos últimos tempos já se tem estudos falando sobre a presença de células progenitoras cardíacas que poderiam ali levar a uma homeostasia desse coração e tendo um pequeno potencial de autorrenovação. A regeneração do tecido muscular liso, ela acontece a partir da própria mitose de células, né? Então, um trauma e a perda de células musculares lisas pode levar à mitose das células remanescentes, que vão repovoar essa região. E existem também células mesenquimais, né, em espaços perivasculares, né, ou em nichos específicos, que podem se diferenciar em células musculares lisas, além dos pericitos, que têm essa capacidade de diferenciação em células musculares lisas em vasos sanguíneos. Então, é um esquema, né, um mapa mental, só falando um pouquinho sobre esse tecido muscular, né, a organização geral em epimísio, perimísio e endomísio, a presença das células satélites, as miofibrilas, né, uma característica importante que é a presença das tríades, né, e a gente observa também uma característica do tecido muscular estado esquelético, que é a placa neural, né, a junção neuromuscular e a placa motora. No músculo cardíaco, nós temos uma característica importante, que é a presença do disco intercalar, e também a díade, que o diferencia, né, além dos aspectos histológicos do músculo estriado esquelético. E no músculo liso, nós temos ali a formação dos filamentos, a associação dos filamentos a partir do disco, da associação aos corpos densos. Muito obrigada. Daniela, Posso finalizar? Pode.
Já parei aqui de computar. Você fez em 49 minutos e 25 segundos. Ok. Aí a gente pede agora que você se desconecte, por favor. Tá ok, muito Tá obrigada. ok? Muito obrigado. Bom dia. Uma boa Obrigado. tarde. Boa tarde.